Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Mas antes, vamos ver como estão o Pedro e a Fernanda. Nanda, eu tô com 1000 ideias para o meu escritório novo. Eu quero decorá-lo de uma maneira bem moderna, com equipamentos de última geração. E eu tô pensando... Peraí, calma, Pedro. Pisa no freio. Olha, eu não quero te jogar um balde de água fria, mas antes de você sair por aí comprando equipamentos caros, se empolgando, você precisa se lembrar que isso tudo tem um custo. Você fez um planejamento financeiro antes de fazer qualquer despesa? Nossa, como é que eu pude me esquecer disso? Na empolgação, eu acabei deixando de lado o planejamento financeiro. E todas essas coisas que eu quero comprar para o escritório não são baratas. É por isso que eu tô te falando sobre planejamento financeiro. É melhor você se organizar antes do que depois ficar com problemas de caixa, por causa dessa sua empolgação inicial. Mais uma vez, você tem toda a razão, Nanda. Ó, valeu pela dica. Que isso? Pedro e Fernanda, planejamento financeiro é a coisa mais importante que o empreendedor deve fazer. Muitos subestimam isso, mas vou falar de cara. Quem não entende de planejamento financeiro está fadado a fechar o seu negócio, a quebrar. Vocês vão ficar surpresos quantos empreendedores a gente pergunta: quanto está faturando a sua empresa? Ou quanto ela vai faturar? E a resposta que a gente recebe é: não sei. Porque ele acha que isso é irrelevante, que ao lançar o seu produto ou o seu serviço, o faturamento vai vir, a receita vai vir. Faturamento, receita, mas o que é isso? Quais são os conceitos-chave do planejamento financeiro? Bom, o primeiro é esse que eu acabei de falar, faturamento. É o dinheiro que a empresa recebe por vender os seus serviços ou vender os seus produtos. Tenha em mente que quanto maior o faturamento, melhor, mas medir só o faturamento não necessariamente indica uma empresa com muita saúde. A empresa pode ter muito faturamento, muito dinheiro entrando, mas pode ter muito dinheiro saindo. O segundo conceito importante é o conceito de receita. Vamos ver um texto sobre isso. Receita é a recuperação dos investimentos, renda produzida por um bem patrimonial, parte positiva de um sistema de resultados, resultado de uma operação produtiva, provento ou remuneração por serviços. A diferença, então, entre faturamento e receita é que receita é aquilo que a sua empresa está recebendo por aquilo que ela está ofertando. Muitas vezes as empresas confundem faturamento com receita. Em alguns casos, a sua empresa recebe muito dinheiro porque ela está comprando em nome de um cliente, ou seja, ela está faturando em nome de um terceiro. Esse faturamento não reflete a sua receita, que provavelmente é parte desse dinheiro que está entrando. Um conceito de receita muito importante é o conceito de receita líquida, que é a receita menos as deduções que a sua empresa tem que fazer. Isso dá para você exatamente quanto você está ganhando. Muitos empreendedores não medem esse conceito. Isso é um erro fatal. Tem que medir a receita líquida sempre. Juntamente com a receita líquida, nós temos o conceito de receita operacional. Simplesmente falando, é o dinheiro que a sua empresa está gerando pela sua operação. Vamos imaginar, por exemplo, que você esteja vendendo livros. O dinheiro que você ganha vendendo livros, descontado, esquecendo os impostos ou remuneração de empréstimos, ou mesmo retirada dos sócios, é a receita operacional. Ela tem que ter um número positivo, ou seja, o dinheiro que você gasta para vender esse livro tem que ser sempre menor do que o preço que você vende. Esta diferença indica, por exemplo, se a sua empresa está gerando riquezas. Porque todo o resto de dinheiro que você vai ter que pagar, por exemplo, empréstimos ou remunerar investidores, vai acabar um dia. E se a receita operacional é positiva, significa que a sua empresa está gerando riquezas. Um outro conceito de extrema importância e muitas vezes desprezado pelos empreendedores é o conceito de despesa. Desprezado por dois motivos. O primeiro é que eles gastam demais, geram muitas despesas, e depois eles não sabem o que quer dizer, o que é realmente uma despesa. Despesas são os gastos que você tem na sua empresa. Comprar computador é despesa? Não, porque comprar computador é um investimento, vai gerar ativo para você
que é um outro conceito muito importante que os empreendedores têm que ter na cabeça. Então, as despesas devem ser, primeiramente, muito controladas. Esse negócio de sair gastando porque o dinheiro está fácil, eu recebi dinheiro de investidor, isso é um erro muito complicado de ser gerenciado se for detectado muito tarde. As despesas são gastos com transporte, salários de funcionários, manutenção do seu escritório, como você fabrica o seu produto, gastos com o fornecimento dos seus serviços, tudo isso deve ser jogado dentro do conceito de despesas e medido pelo empreendedor. Despesas são gastos que dizem respeito diretamente à atividade da empresa. São necessárias para manter a fonte produtora do rendimento. Se você pegar faturamento, receita e despesa, você consegue calcular a coisa mais importante do empreendimento, que é o lucro. O lucro é o dinheiro que o seu negócio gerou. É o lucro que você vai colocar no bolso. Lucro pode ser calculado com a seguinte fórmula: receita menos despesas. Isso vai mostrar para você se o seu negócio está dando dinheiro ou se ele está perdendo dinheiro. Muitos empreendedores subestimam essa análise de lucro. Outros superestimam, ficam extremamente preocupados que tem que fazer lucro a todo momento. Existe um balanço que tem que ter entre o lucro imediato e o lucro de longo prazo. Você não pode esperar demais para ter lucro, nem pode tentar ter lucro imediatamente. Por quê? Porque você pode precipitar as coisas ou então esperar demais e gastar muito dinheiro. Então, o balanço entre lucro e tempo é muito importante e tem que ser refinado de acordo com a sua empresa, com a expectativa de retorno sobre o investimento e uma série de outros fatores que estão ao redor do empreendedor. Dentro de lucro, a gente ainda pode analisar dois conceitos. O primeiro é o lucro líquido, que, como o nome diz, é o lucro final que a sua empresa tem, após todas as deduções, impostos, despesas, pagamentos a financiadores, dinheiro que os sócios pegaram, tudo. É o dinheiro que sobrou, que não serve para nada a não ser guardar ou reinvestir ou distribuir os acionistas. O lucro líquido pode ser calculado pela seguinte fórmula: receita líquida menos despesas, menos impostos, depreciação e uma série de outros fatores que você tem que abater da sua receita. Mas existe uma outra coisa que às vezes passa despercebida pelo empreendedor, que é o que a gente chama de lucro operacional. Muitas empresas são analisadas pelo lucro operacional, que significa o quê? O quanto de dinheiro a operação da empresa está gerando. A operação é o que ela faz, o que ela oferece e todo o aparato que ela tem por trás para que essa oferta possa chegar ao mercado. Ter lucro operacional indica que a empresa está gerando dinheiro, gerando riqueza e que ela vai fazer com que os sócios fiquem mais ricos ou se tornem ricos pela primeira vez. Agora, nenhuma empresa sobrevive, aliás, ninguém sobrevive sem um outro conceito, o imposto. O imposto é a contribuição monetária devida por certas pessoas físicas ou jurídicas ao Estado, tendo fato gerador específico e servindo para a manutenção de suas atividades. Aliás, existe um ditado que diz o seguinte: na vida só temos duas certezas, que iremos morrer e que vamos pagar impostos. Não é diferente para as empresas. As empresas devem pagar impostos. Obviamente, cargas tributárias excessivas deixam as empresas não competitivas, mas isso não justifica o não pagamento de imposto. O não pagamento de imposto é crime e quem não paga deve ser punido. O imposto serve para ajudar a sociedade e serve também para ajudar as empresas. Se o imposto é usado dessa forma ou não, essa é uma outra discussão. E quem paga imposto tem todo o direito e obrigação de exigir que esse imposto volte em benefício. Tanto isso que imposto não é considerado despesa, porque ele deve retornar à empresa em formas de benefícios sociais ou de infraestrutura para que essa empresa possa florescer. Um dos conceitos mais utilizados hoje para analisar a performance de uma empresa é o que a gente chama de EBITDA ou LAGIDA, que quer dizer
lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Isso faz com que a gente possa analisar se a operação da empresa está dando lucro. Porque muitas vezes é fácil manipular a receita, junto com as despesas, fica uma coisa muito confusa. O mercado criou então esse conceito que faz com que a gente veja se a empresa está dando dinheiro e ponha de lado as coisas que são importantes apenas para a formação dela e não para a operação do dia a dia. É como se a gente projetasse a empresa, o futuro, e tirasse todas as coisas que a gente pagou, que a gente investiu, para a criação da mesma. Por isso a gente não tem depreciação e nem amortização. Dá uma ideia se a operação está dando lucro. Então, é um conceito muito importante que a gente utiliza para saber se o nosso negócio está com a saúde. Alguns analistas preferem colocar na análise a depreciação e a amortização. O que é a depreciação? A depreciação é quando você, por exemplo, comprou computadores ou comprou móveis e você os utiliza. Durante o passar do tempo, esses móveis, esses computadores vão ficando velhos, eles vão depreciando. Isso tem que ser calculado, ou seja, a gente tem que saber quanto ainda esses computadores ou esses móveis podem ser utilizados e isso entra no relatório financeiro da empresa. Então, alguns analistas querem olhar isso para saber se a empresa não está muito próxima de fazer um investimento considerável para conseguir continuar operando. É uma análise válida. A amortização é o pagamento que você faz para diminuir, para eliminar os empréstimos ou pendências financeiras que você tem na sua empresa. Esse conceito, que inclui a depreciação e a amortização, a gente chama de EBIT, ou Earnings Before Interest and Taxes, ou LAGIR, no português, de lucro antes de juros e impostos. Todos esses conceitos, de uma forma ou de outra, representam a visão de uma empresa que pode ser, de uma certa forma, manipulado. Essa manipulação nem sempre é intencional. Aliás, na maioria das vezes não é. É que não reflete necessariamente aquilo que o investidor quer saber. Baseado nisso, o mercado adota um outro conceito chamado de EVA, ou Economic Value Added, que basicamente indica a riqueza que a empresa gera. Por que isso? Ele leva em consideração o EBITDA menos o capital necessário que a empresa precisa para continuar se expandindo. Imagine que a sua empresa está num mercado em expansão e você precisa continuar investindo para ela acompanhar esse crescimento. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Investidores querem saber se a sua empresa precisa de pouco ou muito capital para continuar crescendo. O EVA mostra o quanto de riqueza a sua empresa gera e se esse capital não está diluindo essa riqueza. É fácil fazer um plano financeiro? Bom, o fácil é o oposto do simples. Ele é fácil, mas requer um planejamento e a ajuda de especialistas. Você pode contar com a ajuda de contadores, analistas financeiros, e você pode ter isso entre amigos ou você tem que contratar algum. Não tem jeito, você vai ter que fazer o plano financeiro. Como fazer um? Bom, aqui vai uma dica simples para um empreendimento relativamente pequeno, mas que necessita de um planejamento financeiro até um certo ponto sofisticado. Hoje em dia, qualquer planejador financeiro utiliza um computador para fazer o mesmo e começa analisando as metas que a empresa quer atingir. Isso mesmo. Muita gente começa fazendo planejamento financeiro listando as despesas, quanto ela vai gastar. Pô, essa é a parte mais fácil. E não é isso que a empresa quer. Aliás, esse não é o motivo pelo qual a empresa foi criada. Ela foi criada para atingir objetivos. Então faz todo sentido você começar o planejamento financeiro definindo quais são esses objetivos. Exemplos de objetivos. Faturamento. Então você pode dizer que a sua empresa quer ter no primeiro ano R$300 mil de faturamento, no segundo ano R$600 mil de faturamento. Que a sua empresa quer ter um lucro de 10% no primeiro ano, ou mesmo perder dinheiro no primeiro ano porque ela está investindo e vai crescer. Tudo isso tem que ser definido. Você tem que definir margens de lucro, você tem que definir o EBITDA, o EBITDA, tudo isso tem que ser feito de início.
Primeira coisa que você faz, senta, utilizando um analista e o seu contador, e define esses objetivos. Você deve discutir bastante se eles são factíveis, se não são o que os americanos chamam de wishful thinking, ou seja, desejos de uma noite de verão, que estão apenas na sua cabeça, mas jamais vão ser atingidos porque não fazem sentido econômico. Mas um analista financeiro experiente vai logo te mostrar onde estão os furos e você vai poder fazer o ajuste. Depois que você definiu todos os objetivos, você tem que começar a definir como você vai suportá-lo. Continuando ainda um pouquinho sobre os objetivos, uma dica interessante é você buscar no mercado, por exemplo, na internet, em jornais, em pesquisas, quais são os índices que os seus concorrentes ou empresas similares utilizam. Isso vai te dar uma ideia boa se o investimento que você vai ter que fazer e os objetivos que você quer atingir são factíveis e podem ser atingidos no prazo que você espera. Tendo acordado os objetivos, como eu disse, você vai agora fazer a definição das coisas que vão suportar, que vão apoiar o atingimento desses objetivos. Numa empresa, basicamente, são duas coisas. O primeiro é o investimento. Então, quanto de dinheiro você vai precisar para atingir aqueles objetivos que você definiu? Aí já começa a fazer o sentido a parte matemática da coisa. Porque não adianta nada você fazer um pedido de investimento de 10 milhões se o objetivo que você tem de retorno é de 8 milhões. Ninguém vai conseguir se justificar e emprestar dinheiro para você. Agora, faz todo sentido ter a parte de apoio muito bem definida, porque ali você vai ter não só o investimento que você quer fazer, mas também a parte de despesa que esse investimento vai criar. Toda empresa gera despesa, seja para o lançamento dela ou seja para o apoio da operação. As despesas têm que ser muito bem descritas. Eu diria para você que a descrição de despesa num plano financeiro é a parte mais fácil, porque todo mundo sabe gastar dinheiro. Esse é o maior prazer do mundo, gastar dinheiro dos outros. Quando a gente está recebendo dinheiro de investidor, esse dinheiro, entre aspas, não é nosso, a gente acha que pode sair gastando. Não funciona assim. Principalmente quando a sua empresa está recebendo capital, eles vão olhar na planilha onde tem as despesas descritas e vão ver se aquilo faz sentido. Não adianta falar que todo mundo na sua empresa vai viajar primeira classe, quando a indústria inteira viaja de econômica. Nenhum investidor vai topar isso, ninguém vai aceitar. Então você lista todas as despesas e minha sugestão é agrupe as despesas por 3 grandes áreas. A primeira área é despesa operacional. O que quer dizer isso? É a despesa que você precisa ter para que o seu negócio opere. Gastos com escritório, gastos com manutenção e operação de equipamentos, tudo isso tem que ser descrito na despesa operacional. Porque o investidor ou você vai ter uma ideia se você está gastando muito ou se está gastando razoavelmente pouco. A segunda parte do item despesas, você tem que colocar dentro da parte de salários e encargos. Quanto você vai pagar para quem vai fazer parte da sua empresa? Essa análise vai ser feita por você e por terceiros, comparando com a média de mercado. Toda empresa diz que vai pagar os melhores salários. Se isso fosse verdade, as médias subiriam a cada semana. O que na verdade você tem que fazer é pagar mais ou menos na média, dependendo da estratégia de crescimento e de atração de talentos. Se você está no mercado mais conservador, pagar um pouquinho abaixo da média faz com que você não atraia tantos talentos, porém você tenha um custo menor e possa talvez vender um produto com um lucro maior. O terceiro item de despesas que você tem que colocar são as despesas extras, são aqueles que não estão na parte operacional e nem na parte de salários e encargos. São coisas que você precisa fazer, que não necessariamente são ligados à operação, nem a pagamento de salários. Com isso, essas 3 divisões, você vai poder ter uma ideia onde você vai poder fazer ajustes, caso você necessite diminuir as despesas. Se você está gastando mais na parte operacional, obviamente, otimização e melhorias de processos produtivos vão reduzir essas despesas. Se você está gastando demais em salários e encargos, provavelmente a busca por fornecimento de mão de obra mais barata ou terceirização pode reduzir isso.
E despesas extras, você tem que cortar, porque como o nome diz, são extras e não necessariamente fazem parte da parte operacional e estratégica do seu negócio. Feito isso, você tem os seus objetivos e as suas despesas. E agora você tem que buscar receita. Você tem que mostrar no seu planejamento financeiro que receita você vai ter que faça sentido para atingir aqueles objetivos. Veja que se você já definiu lucro e agora você já definiu as despesas, automaticamente você tem a definição de receita. Mas pasmem, muitos planos financeiros, essas coisas não batem. O empreendedor diz que vai ter um lucro, mostra uma despesa e depois mostra uma receita que não fecha a conta. Isso não é uma coisa rara de acontecer, não. Isso, pelo contrário, isso acontece muito. E aí, investidores experientes, analistas experientes, olham e falam, pô, mas você está dizendo que vai ter 25% de lucro e suas despesas são maiores que as suas receitas? Não entendi. Nem eu e nem o empreendedor vai ficar de saia justa, não vai saber explicar. Então você tem que usar um computador, de preferência uma planilha eletrônica, que automaticamente vai fazendo os cálculos para você. As receitas, elas têm que ser muito cuidadosamente definidas. Todo mundo tende a fazer 3 coisas num plano financeiro: superestimar as receitas, subestimar o tempo e subestimar as despesas. Ah, o meu negócio vai ganhar mais dinheiro em menos tempo do que todo mundo já ganhou. Isso pode ser até verdade, mas isso é ponto fora da curva. Isso acontece em casos, em 1 em cada 100. Eu torço para que seja o seu caso, mas se não for, você tem que fazer um planejamento muito conservador. Pode ser até otimista, desde que você tenha fatos que mostrem que o seu otimismo é embasado. Investidores adoram negócios que vão crescer muito, mas você tem que convencê-los que o seu racional está correto. Como é que você faz isso? Você usa pesquisas, índices de mercado, opiniões de especialistas, comparações com empresas que já existem, para mostrar que a sua receita faz sentido naquele mercado que você quer atingir. Uma vez feita a receita, o próximo passo agora é calcular quais são os impostos que você vai pagar. Eu já vi muitos planos financeiros que simplesmente ignoravam os impostos. Isso é impossível de ser feito, porque impostos hoje e sempre serão representativos dentro de uma empresa. Há casos que os impostos chegam a representar 50% do faturamento da empresa. Exatamente, 50%. São em outros países, mas se a sua empresa pretende crescer e se expandir, provavelmente ela vai operar nesses países. Os impostos não podem ser subestimados porque eles marcam a diferença entre uma empresa competidora e uma empresa fracassada. No Brasil, evoluímos muito sobre a questão tributária. Temos muito que evoluir, mas evoluímos muito. Hoje, o pequeno empresário, por exemplo, tem uma série de benefícios para que possa ter tributos e impostos mais baratos para que possa se tornar mais competitivo. Independente se o imposto é caro, se o imposto é baixo, se o imposto é alto, se o imposto vai ser pago em dia X ou Y, ele deve entrar no plano financeiro e deve ser explicado detalhadamente, não só a quantia, mas quando ele vai ser pago. Aliás, essa é uma das coisas que muitos empreendedores subestimam. Como você vai pagar e como você vai receber. Isso traz uma pergunta que todo mundo deveria fazer. Como eu faço para medir se a minha empresa está indo bem e se o meu plano está adequado? Para isso, nós temos os relatórios financeiros que nós vamos ver agora. O primeiro deles é o balanço patrimonial. O que indica, o que mostra o balanço patrimonial? Como o nome diz, mostra o patrimônio que o empreendedor, que a empresa tem. Você tem 2 coisas muito importantes, na verdade 3 coisas muito importantes no balanço patrimonial. A primeira chamamos de ativos. Os ativos são tudo aquilo que o empreendedor, que a empresa tem, que podem gerar riquezas, que ele pode utilizar para vender, que ele pode utilizar para gerar produtos e serviços e receber dinheiro em troca. Equipamentos, imóveis, tecnologia, tudo isso pode ser utilizado
para gerar dinheiro. Isso a gente chama de ativos. O segundo conceito é o que chamamos de passivos. Passivos são todas aquelas dívidas que a empresa tem que honrar, que tem que pagar, que não tem como ela deixar para trás. Então, todo empreendedor tem que olhar a quantidade de ativos que ele tem e a quantidade de passivos. Porque isso define o patrimônio líquido. Ativo menos passivo indica quanto os acionistas da empresa têm de riqueza. Se a empresa tem mais passivo do que ativo, ela está quebrando, porque ela não tem como honrar as suas dívidas vendendo todos os seus ativos. Ela tecnicamente não está quebrando porque os acionistas podem injetar capital e honrar todas as suas dívidas. Mas no caso dos investidores decidirem não mais colocar dinheiro, a empresa fica insolvente e aí um problema ocorre. Portanto, o balanço patrimonial tem que ser sempre analisado para saber se a empresa está adquirindo patrimônio ou ela está perdendo patrimônio. É o primeiro relatório que todo empreendedor deve aprender a ler para que ele possa entender como a empresa dele está. O segundo relatório é o que a gente chama de demonstração de resultado. A demonstração de resultado mostra como a sua empresa está se comportando em relação à sua operação, às vendas. Mostra mês a mês quanto ela está recebendo e mostra o que está saindo da empresa, seja através das despesas, seja através de investimento, tudo isso tem que estar lá na demonstração de resultado. Como o nome diz, ele demonstra como a empresa está se comportando durante um período. Diferente do balanço patrimonial, que é uma fotografia do momento como a empresa se comporta, a demonstração de resultado mostra a empresa durante um período. Geralmente, os empreendedores usam demonstração de resultado no período de 12 meses. Grandes empresas usam até 36 meses. Eu gosto de trabalhar com 12 meses, talvez 24 meses. Depois disso fica difícil você analisar se o resultado vai ser aquele mesmo. Fica muito no achômetro. A demonstração de resultado também mostra para potenciais investidores se a sua empresa está decolando. Porque se está aumentando a receita e as despesas estão controladas, o lucro está aumentando, significa que ela está tendo um retorno ou às vezes do esperado ou mais do que o esperado. Então, vamos combinar. Balanço, demonstração de resultado são, até agora, os dois principais relatórios que todo empreendedor deve saber ler. O terceiro, e talvez o menos entendido relatório, porém, talvez o mais importante, é o relatório de fluxo de caixa. E o que diz o relatório de fluxo de caixa? Ele explica como que o dinheiro entra e sai da sua empresa. Às vezes você olha o balanço e vê que a empresa tem um monte de imóveis, um monte de equipamento, tem mais ativos do que passivos. Aí você fala, nossa, essa empresa está muito bonita. Aí você pega a demonstrativo de resultado e vê que o faturamento da empresa está lindo e maravilhoso, ela está faturando muito. Você fala, nossa, esta empresa é uma empresa de sucesso. Calma lá, você tem que dar uma olhada no fluxo de caixa. Por quê? Porque às vezes essa empresa está vendendo, mas não está recebendo. No demonstrativo de resultados, ou na demonstração de resultados, como vocês quiserem, não mostra se o dinheiro está entrando. Mostra apenas que ele foi vendido, que o produto foi vendido ou que o serviço foi vendido. Não diz ali que o dinheiro entrou. É exatamente aí que entra o fluxo de caixa. Então, se uma empresa tem muito patrimônio, está vendendo, mas não está recebendo dinheiro, adivinha o que vai acontecer? Vai ficar sem dinheiro, vai começar a perder patrimônio, vai começar a mostrar um resultado negativo. Por isso, analistas pedem o fluxo de caixa, para saber se o que a empresa vendeu foi pago. O fluxo de caixa também mostra se sua empresa está tendo uma diferença entre o recebimento e o pagamento. Às vezes você recebe no dia 1 e você tem pagamentos no dia 2. Essa é a situação ideal. Mas em muitos casos é o contrário. Você recebe no dia 15 e todas as suas despesas são no dia 1º anterior. Como é que você faz para evitar essa diferença de caixa? Você vai buscar dinheiro no investidor? Você vai buscar dinheiro em banco? Se você vai buscar dinheiro em banco, você vai pagar juros. Se você vai pagar juros, seu resultado diminui. Portanto, o fluxo de caixa mostra se a sua empresa vai precisar de capital fora da geração
de caixa dela própria. Esses 3 relatórios, o balanço, o demonstrativo de resultados e o fluxo de caixa, fazem com que você possa ter uma ideia completa sobre a saúde da empresa. Existe ainda outros fatores que são importantes de serem analisados quando você está analisando a performance financeira de uma empresa. Apesar de serem fatores financeiros, são fatores qualitativos. Se a empresa tem problemas de crédito, se ela vende para clientes que atrasam, tudo isso você vai ver de uma forma ou de outra nesses relatórios, mas ficariam mais claros se eles fossem explicitamente mostrados pelo empreendedor. Nem todas as empresas fazem isso, mas empresas que fazem demonstram um caráter superior e um nível de transparência muito importante que cada vez mais fazem a diferença na aceitação para o investidor se ele vai botar dinheiro na sua empresa ou não. Você pode ter relatórios gerenciais que variam de uma forma ou de outra entre esses 3 relatórios. Às vezes você quer saber, por exemplo, faturamento por clientes. Nesses relatórios você não vai ver isso, mas você pode criar um relatório gerencial que demonstra isso para você. Não subestime a importância do planejamento financeiro. Vamos ver o trecho de um filme agora, de uma pessoa que subestimou e deixou para lá, deixou na mão de terceiros o planejamento financeiro do seu dinheiro. Little consolation, but you're not the only one who got taken, Miss Gunn. Bob Kapelski had 10 clients, assets equaling over $100 million when he disappeared. And you're telling us that none of it's insured. What a disaster. Thank God for the residuals. Actually, Bob Kapelski took such heavy advances on the royalty income that by the time the account recoups, Miss Gunn will be on Social Security. Where does someone disappear with $100 million? The best we can guess is South America. Can't you just sue? My God, how could he do this to her? Viu só? Isso pode acontecer com qualquer um. Delegar o planejamento financeiro é muito perigoso. Vamos ver agora se o Pedro gostou da nossa aula de hoje. Nanda, você literalmente me salvou da falência. E tudo isso antes de eu realmente abrir a empresa. Imagina, Pedro. Só quis te dar um toque. É que às vezes tem tanta coisa pra gente planejar, organizar, que algo fica em segundo plano. Mas planejamento financeiro é uma coisa que eu não podia deixar em segundo plano. Eu vou ligar para um consultor para me ajudar a fazer o planejamento, agora mesmo. Mas antes você vai terminar de tomar seu café comigo, né? É isso aí, Pedro. Não deixe para depois o seu planejamento financeiro. Vamos ver agora a trajetória de mais um empreendedor de sucesso, Armínio Fraga. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, é sócio do Gávea Investimentos e agora também sócio da operação latino-americana da maior cadeia de fast food do mundo, o McDonald's. Desde que foi inaugurado, em agosto de 2003, o Gávea esteve sempre no topo dos rankings de fundos de investimentos, com apostas em papéis, ações, títulos e câmbio. Em 2006, no entanto, o fundo passou a apostar também em café, terminais de containers, shopping centers e fast foods. Todos são negócios cujo sucesso, além de um ambiente macroeconômico estável, depende de boa gestão e de visão de mercado. Sua estratégia é ser sócio minoritário nos negócios, mas com poderes para influenciar as decisões e cobrar resultados. Em todas as aquisições feitas até agora, o Gávea tem seguido um padrão de conduta cujo objetivo final é levar a empresa à Bolsa de Valores. Vamos ver mais uma dica de como ser empreendedor. O empreendedor faz uso de sua imaginação. Ele imagina-se sempre vencedor. A dica de estudo da nossa aula de hoje são os cursos de planejamento financeiro do Sebrae. Entre no site do Sebrae, www.sebrae.com.br, e procure os cursos que estão disponíveis. São muito bons e todo empreendedor deve fazer. Carpe diem!